Roger Guedes no Flamengo é um nome que, segundo a imprensa de maneira geral, ela tem um nome que tem uma rejeição de alguns e aceitação de outros. Quero até corrigir algumas pessoas que estão usando o termo rejeição. Não é exatamente rejeição. Você não ser o preferido de alguém não significa que você seja rejeitado. Então, quando fala, o Felipe Luiz ou tal fulano da diretoria não gosta, não é bem isso, cara. É que assim, eu tenho 3 opções. Talvez ele seja a minha segunda, talvez seja a minha terceira, talvez seja a minha primeira. Para algumas pessoas ele é a primeira no Flamengo, para outras ele é a segunda ou terceira. Então isso não significa que ele seja um jogador que alguém não queira no Flamengo, ou que ache ele um jogador ruim e tal. Às vezes eu acho essa manchete um pouco sensacionalista, de modo que não é bem assim. O Roger Guedes é bom jogador? Muito. O Roger Guedes é um craque? Não. O Roger Guedes pode ser o reserva do Pedro? Pode. O Roger Guedes pode ser útil no Flamengo? Pode. O Flamengo precisa de reforços urgentemente? Não, isso é uma mentira criada megalomaniacamente pelo flamenguista, pelo Flamengo nos últimos anos, em que o Flamengo contrata 18 jogadores com condição de ser titular em qualquer time do Brasil, e quando você vê o torcedor do Flamengo discutindo, ele tá discutindo reforço. Você fala, cara, tá maluco? Porque se você tem mais elenco e mais opções do que todos os times do Brasil, você é o que menos tem que sofrer com convocação, com data FIFA. Você é o que menos tem que sofrer, porque você tem o melhor peça de reposição. E o Flamengo, ele compra midiaticamente muito fácil, né? O flamenguista compra muito fácil o barulho, às vezes midiático, de influencer, às vezes de falar, não, é um absurdo o Flamengo não ter o jogador tal na lateral. Você fala, cara, como assim é um absurdo? Então quer dizer que o Flamengo tem que ter os melhores jogadores em todas as posições e no seu banco de reserva, porque isso é um delírio. Isso é um negócio que, assim, se o torcedor acreditar nisso, cara, você vai ser um eterno insatisfeito, porque isso nunca vai acontecer. Né? E se acontecer é péssimo, se acontecer um dia, né? Significa que o futebol brasileiro acabou. Então, cara, você precisa pra caralho, você quer um reserva do Gabigol que seja um jogador de 10 milhões de euros, do Pedro. É outra coisa. Não é que você precisa de um reserva como esse. Você quer ter um reserva de 10 milhões de euros. É o teu pensamento, é a tua ideia. Se você pode pagar, excelente. Isso não significa que o Flamengo tem um time que, se ele não contratar um centroavante de 10 milhões de euros, ele não tem jogador. Ele tem o Pedro, é o jogador provavelmente titular da seleção brasileira. Porra, é o melhor centroavante que tem. Né? Você vai ter o segundo ali. Era pra ter na base, pra você puxar? Era, né? Já tem alguns anos que o Flamengo tá criando centroavantes na base, já era pra ter escolhido um ali pra ser o moleque pra puxar e tal. Mas o Flamengo é um time que opera dessa maneira há alguns anos. Ele pega o dinheiro dos garotos que ele vende e contrata com soluções imediatas. O Roger Guedes, cara, ele tem uma característica muito doida. Embora agora ele já tenha 28 anos, ele é um cara que vai pro Palmeiras do Criciúma por 700 mil. Do Palmeiras ele é vendido pra China por 9,5 milhões de euros. Vem pro Corinthians de graça depois da China e é vendido pra Arábia por 9 milhões de euros. Talvez agora você não vá revendê-lo por 9 milhões de euros, porque ele tem uma idade, né? Ele tem 28 anos. Mas é um jogador que não tem nada de absurdo daqui 1 ano, 2 anos. Alguém vier aqui pagar 7 milhões de euros e comprar ele. Só que agora ele não tá em fim de contrato. Então você vai ter que dar um dinheiro lá pelo Roger Guedes. Eu acho que o Flamengo tem outras prioridades? Não sei, sinceramente. Eu olho pro time do Flamengo, eu não vejo os problemas que o flamenguista de maneira geral vê. Eu vejo um time que algumas posições não deram certo, embora os jogadores sejam tecnicamente muito capazes e competentes. Você pode ter ajeitado aqui, não ajeitar, mas, cara, se você olhar para o elenco do Flamengo e falar, este elenco não é bom, este elenco não é suficiente, esse elenco precisa urgentemente de reforços, cara, se você se colocar na tua condição dos seus adversários, você vai entender que realmente não tem como, porque se você precisa urgentemente de reforços, os outros precisam do quê? Nascer de novo, porque, pô, caralho, Michael, Bruno Henrique, Pedro, Luiz, porra, é um puta de um time, entendeu? Eu acho que o Flamengo tem que tentar buscar um reserva pro Pedro, obviamente. Se é um jogador de 10 milhões de euros ou não, aí é uma outra discussão. Eu não investiria 10 milhões de euros num jogador reserva. Eu não faria isso, porque eu acho que a chance de você revender esse jogador sendo um reserva é muito pequena, né? Por qualquer valor perto desse. E acho que o Roger Guedes, por mais que ele seja bom jogador, ele não é um jogador tão sem igual que eu preciso dar 10 milhões de euros por ele. Né? Não estou falando de um jogador que eu não conheça, que tem um potencial de crescimento absurdo. Já estou falando de um jogador de 28 anos, já está maturado. Não sei, talvez eu apostasse em 2 garotos mais baratos, ou num jogador que venha de graça e já esteja até com um pouco mais de idade, né? Eu faria um outro negócio, porque você dificilmente vai contratar um titular para a posição do Pedro, você vai contratar um reserva do Pedro. E 10 milhões de euros num reserva? Ah, mas o Flamengo pode. Não é nem essa questão, a questão é que você sabe o que acontece no elenco. Por isso que elenco nenhum do mundo tem jogadores reservas titulares do mesmo nível. Obviamente ele não tem. Por que não tem, Rica? Se pode, o Manchester City pode. Por que ele não tem?
Porque se você colocar titulares e reservas todos no mesmo nível, você vai gerar conflito no elenco, porque obviamente quanto mais qualificado o jogador, quanto mais ele ganha, quanto maior for, ele quer jogar, né? Então, você tem uma série de questões ali. Eu gosto do Roger Guedes. Eu pegaria o Roger Guedes numa condição de oferta aceitável, tipo como o Corinthians pegou. 10 milhões de euros, 8 milhões de euros, eu não sei se eu pagaria. Seria mais ou menos o que estão dizendo. Não é alguém que eu não quero, mas não seria meu 01 para fazer esse negócio, porque realmente o valor, né, os valores no entorno do Roger Guedes são altos, né? Então o time acabou de pagar 9 milhões de euros, ele não vai vender ele por 4, né? Então, ainda mais com ele fazendo gol lá. Então, não sei, mas essa urgência que o Flamengo vê, eu realmente não vejo. Eu não entendo isso como uma urgência assim. Eu acho que o futebol brasileiro tá ficando muito mimado, assistindo muito futebol europeu, sabe? Ah, eu vendi um ponta-direita que é nota 7, eu preciso de 2 ponta-direita nota 7, titular ou reserva. Então, cara, precisar, você pode até precisar, mas tu não vai achar, irmão. Não tem no mercado do futebol. Os jogadores são produzidos hoje em escala tudo igual, entendeu? Todo mundo jogador nota 6,5. Você tem um nota 7, outro nota 7,5. Agora jogador nota 9. Jogador, não tem mais esse cara, entendeu? Você vai pagar uma fábula por um cara. Você pode ter 3 caras 6,5 com potencial duvidoso, que um deles pode chegar a 8, e contratar um 7, um 6,5 pelo dobro do valor? Não faz muito sentido, né? Então eu apostaria um pouco mais. Se eu fosse mudar alguma coisa no Flamengo hoje, eu mudaria um pouquinho do tipo, pô, para de vender o menino, deixa o menino jogar um pouco. De repente é mais barato você deixar o menino jogar e se criar no Flamengo do que sempre vender o menino e contratar uma solução. Não que não funcione, mas pô, o Flamengo tem um DNA com molecada e tal. E o Roger Guedes, pra mim, é um exemplo disso. Pô, será que o Flamengo não tem um 9? Será que na base toda do Flamengo não tem 1 ou 2 9s para experimentar? Tem um Campeonato Carioca para experimentar, um começo de Campeonato Brasileiro e tal. Precisa de 10 milhões de euros por um reserva. Sei lá, mas enfim, se tem, né, irmão? Cada um que tem sabe como que gasta, né?